Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. A palavra que eu quero trazer para você nessa noite me edificou muito hoje de manhã e durante essa semana eu tenho meditado nisso. E eu quero compartilhar com você. É você, Andinho, lá atrás? Aleluia. Então você viu que os juniores... Ah, sim. Tá. Aleluia, glória a Deus. Fechou. Bênção. Aqui é assim, ao vivo e a cores. Né? Bênção de Deus. O dom que há em você. Você sabia que Deus deu algumas coisas para você, mas que talvez você não está usando, acessando? Coisas que a pessoa que está do teu lado não conhece, coisas que eu não conheço. Deus, Ele é Pai e Ele nos presenteia. Deus deu algumas coisas para você que a pessoa que está do teu lado precisa. Deus deu algumas coisas para você que eu preciso. Deus deu algumas coisas para mim que você precisa. E é interessante que Jesus trata desse assunto num texto muito conhecido. Eu quero ir com você para o Evangelho de João no capítulo 4, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana. O dom de Deus que existe em você. Se prepare porque Deus vai falar com você nessa noite, nesse tempo que nós temos de comunhão aqui. A Bíblia, ela diz assim, a partir do versículo 3, João 4, versículo 3. Tem o título da mensagem, não? De manhã estava impresso ali. Impresso, estava estampado. Estava exposto ali. Depois vocês acham ali. João 4, a partir do versículo 3, a Bíblia diz assim. Jesus deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Até aqui a nossa leitura, depois nós vamos continuar na nossa exposição textual. Amados, para a nossa introdução desse assunto sobre qual o dom de Deus que está em você, Jesus ele faz algo muito profético e que se aplica às nossas vidas, quando o texto diz que ele saiu da Judeia, foi para a Galileia e passou por Samaria. Amados, cada texto da Bíblia tem um significado, tem uma importância. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada. Nada do que está escrito aqui foi um acidente ou foi por acaso. É a palavra de Deus. A Judeia significa um lugar de riqueza, a capital, a cidade grande. A Galileia significa o lugar do interior, as pessoas mais simples. E a Bíblia diz que Jesus sai da Judeia e vai para a Galileia. E ele precisa passar pela Samaria. O que isso significa? Amados, existem momentos na nossa vida em que a gente está assim tão envolvido numa situação, a gente está assim tão senhor da situação, que Deus permite que você mude de ciclos, mude de estágios e aprenda coisas novas. Na semana passada, aliás na outra, nós conversamos um pouco sobre o exemplo de Noé, pregador da justiça que construiu uma arca. Muitas pessoas ainda acham que o seu principal papel na vida é construir a arca. Não, na verdade você é um pregador que constrói uma arca. Eu gosto de um exemplo e por favor me entenda com o exemplo que eu vou dar do gerente da Caixa Econômica. Amamos todos eles, mas olha que interessante esse exemplo. Você já viu que muitos gerentes da Caixa Econômica, eles falam assim, olha, nós cobrimos a meta, nós vendemos tantos seguros, E ele fala como se aquilo fosse ele fosse o senhor Caixa Econômica. Quando de repente ele é demitido ou se aposenta e muitos ficam assim aflitos, frustrados, porque tinha todo um ritmo de trabalho e ele achava que aquilo era a vida dele. Mas aquilo era apenas a obra da vida dele. Aquilo não era a vida dele. A Judeia, ir para a Galileia é mais ou menos isso. Quando você está assim tão envolvido numa coisa boa e de repente surge algo na sua vida, agora você vai para a Galileia. E no meio do caminho,
existe Samaria. Samaria era um lugar que os judeus não gostavam de ir, porque consideravam os samaritanos impuros, já aprendemos isso. É um lugar meio desconfortável, são lugares, por exemplo, você está 30 anos na Caixa Econômica ou em algum emprego, e é 30 anos no grupo familiar e você não pede oração, porque você nunca precisou de uma oração. O salário estava entrando, a saúde estava boa, agora de repente não tem mais aquilo, não está mais na Judéia, e caiu na Samaria. Talvez, já fecharam a porta ali, está na Samaria, e cai no grupo familiar, e não tem jeito, eu vou precisar pedir uma oração para esse meu líder, que eu nem gosto tanto dele assim, acho que a oração dele nem passa do teto, mas eu vou pedir uma oração. E ali Deus começa uma coisa nova na tua vida, libertadora. Já não aconteceu com você? E Jesus, profeticamente, ele mostra que isso é assim na vida do homem. Ele sai da Judéia para ir para Galiléia e passa por Samaria. E aqui, posta essa introdução, vem essa história maravilhosa dessa mulher samaritana. E a Bíblia diz que ela veio tirar água e Jesus aborda ela e diz, dá-me de beber. Você conhece o texto? A mulher fica em choque, ela diz, como assim, você sendo judeu, pede para mim mulher e samaritana, isso não combina, isso não está certo. E nessa hora, Jesus no versículo 10, ele diz assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Olha que interessante que o texto fala de duas coisas. Jesus ele fala para ela, mulher, se você soubesse o dom de Deus, ponto. Tu lhe pedirias e ele daria água viva. É outra frase. Jesus ele está dizendo para ela o seguinte, mulher, se você soubesse o que Deus já te deu, haveria uma revolução na tua vida. Você experimentaria água viva. Você consegue ver isso no texto? Jesus ele fala para essa mulher, mulher, tem algo em você, existe um dom em você. Existe algo que Deus deu para você e que você não está usando, que você não está deixando florescer através da sua vida. Agora, quem era essa mulher? O texto diz mais adiante, nós sabemos. Jesus expôs isso, ela tinha 5 maridos. Na verdade, estava no 6º marido. Ela estava ali para buscar água, numa hora quente do dia, não era hora. Ela estava provavelmente com vergonha, se escondendo. Conhecemos a história da mulher. E Jesus, ele do nada, ele chega assim e dá uma voadora, como dizem os jovens, e diz, mulher, você sabe o dom de Deus que tem em você? Você lembra do teu chamado? Você sabe quem Deus é na tua vida? Que dom que Jesus está falando? Do que será que Jesus está falando? Quando ele olha para você, que dom Jesus vê em você? Quando o teu irmão olha para você, que dom ele enxerga em você? Quando você olha para dentro de você, o que você enxerga? Olha como Jesus é maravilhoso, meu irmão. De novo o texto, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Eu consigo ver pelo menos 3 dons que Jesus vai garimpando dessa mulher nesse texto aqui. O primeiro deles, depois de todo o diálogo de Jesus, quando ele expõe os pecados da mulher, a vida adúltera que ela vinha levando, ele vai falando, vai conversando com ela, e a partir do versículo 19, a mulher diz assim, vejo que és profeta. Já escutou essa expressão, não? Vejo que és profeta. Já aconteceu com você, não? Alguém vem e fala uma coisa assim, na veia da tua vida, você olha, uau, vejo que você é profeta, você sabe algumas coisas acima da média. E aí a mulher muda de assunto, a mulher, entre aspas, ela não dá muita bola para esse pecado do adultério. Me entenda. Ela não começa a dizer, Jesus, mas sabe, o meu primeiro marido não valia nada, o segundo não prestava, o terceiro era uma droga, o quarto não sei o quê, eu fui experimentando. Ela não entra nisso. Mas ela diz uma coisa curiosa. No meio da conversa ela diz assim no versículo 20, nossos pais adoraram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Uma coisa totalmente fora do contexto. Jesus está falando da água viva, Jesus está falando
da vida adulta que ela leva, e ela puxa a conversa. Mas é o seguinte, meus pais me ensinaram que eu devo adorar aqui, mas vocês que se acham superiores, dizem que é em Jerusalém que tem que adorar. E Jesus entra na conversa dela e Jesus diz para ela: mulher, crê-me, vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Meu irmão, o que a Bíblia está mostrando, Jesus foi tocando na vida daquela mulher, e de repente aflorou o que estava lá dentro. Jesus, eu tenho um dom, mas está enterrado. O meu dom, o meu chamado sempre foi adoração. Eu sou uma adoradora, Jesus. Mas por causa de um mal entendido entre meus pais, os judeus, eu não adoro. O dom está lá, e Jesus sabia que isso ia acontecer. Dá para ver essa mulher na sua infância, talvez indo com seu pai para Jerusalém, como samaritana, e ela ouviu tamborins, ouviu o louvor, foi lá dançar e adorar a Deus, e alguém deu um tapa nela e disse: você é samaritano, você não pode adorar aqui. E aquele dom, ela guardou para si e não usou mais. Isso lembra você de alguma coisa? Existem alguns dons aí que eu ainda não conheço, que a pessoa do teu lado não conhece, que deveriam estar fluindo e que não estão porque você talvez se machucou em alguma situação, se frustrou em outra. Vamos pegar o exemplo do louvor. Não sei, talvez você participou de um teste, uma audição, e a tua voz não é tão boa assim, e fizeram bullying com você, não canto mais. Ou você não foi colocado na escala, ou sei lá, alguma coisa assim, e soa familiar? Ou você tem um outro dom, que alguém brincou com você, alguém oprimiu você, e você guardou esse dom, e você colocou uma pá de cal em cima dele e disse: eu não vou mais me expor dessa maneira. Quantos irmãos e irmãs queridos, com dons de Deus maravilhosos, e que nós não conhecemos, porque em algum momento da história você teve alguma frustração, alguma decepção, e você decidiu enterrar esse talento. Meu irmão, Jesus está trabalhando na identidade dessa mulher, e é a minha oração que Ele trabalhe em você também. Responda para você mesmo: existe algum dom aí que nós não conhecemos? Já não aconteceu com você de você estar participando de alguma reunião? Por exemplo, ontem à noite, até postei no Instagram, eu vi só hoje de manhã, por isso postei de manhã. A equipe do Jesus é Mais, 2 equipes saíram ontem, um ônibus em cada direção, entregar comida, entregar roupa, orar e evangelizar. E uma equipe postou uma foto de uma pessoa na rua, assim, sentadinho, que entregou a vida para Jesus, e alguém orou por essa pessoa, e essa pessoa começou a orar em línguas. Você sabia que tem esse dom no nosso meio? Pastor, onde? Quem que é? Eu quero essa oração. Pois é disso que eu estou falando. Você percebe que existem dons? Por exemplo, se você for lá no Instituto 316, ouvir o pastor Eliseu, os demais professores, você vai ficar surpreso. Como eles expõem a palavra com leveza, e você vai se apaixonando pela Bíblia. Que dom que está aí em você, que nós ainda não conhecemos? Que dom que está em você, que nem você sabia que tinha? Vou dar um exemplo, não é um dom, é uma habilidade, ok? Vou dar um exemplo. Quando eu era adolescentinho, eu tinha um primo que ele vendia salgadinhos. Eu sempre gostei da área de vendas, sempre tive envolvido com vendas. Toda a minha adolescência, comecei a trabalhar com 11 anos. Era fiscal na loja do meu tio. Nunca aprendi ninguém, né? Mas também devia ser desse tamanho, né? Mas enfim, comecei cedo. E aí eu pedi para esse meu primo, ele era mais velho, ele vendia um Cheetos falsificado, uma coisa horrível. Não era um isopor com plástico reciclado pintado de laranja. Era um troço assim, aquilo... Eu acho que ali começou o problema com a camada de ozônio. Era aquele troço lá, alguma coisa assim esquisita. E eram uns fardos assim, uns pacotinhos pequenos. E eu pedi: cara, me dê uma chance, deixa eu vender esse negócio. Não, você não tem jeito. Como que eu vou dar para você vender? Não, realmente, eu era novinho.
Me dá uns fardinhos desse aí, deixa eu vender esse negócio aí. Não, você não tem jeito de vendedor. Tá, mas eu tenho essa cara de crente, mas vai que eu dou certo. Bom, sei que insisti tanto até que ele me deu um fardinho daquele. E aí fui junto com ele na primeira mercearia. E aí entrei na mercearia, ele do lado assim, ele já queria tomar a frente e falar com o dono do comércio lá. E aí eu peguei, abri um pacotinho, ele ficou me olhando assim, abri e cheguei para o dono do comércio. Experimente essa iguaria. O cara olhou assim. Gostei disso aqui. Olha, eu vendo há tanto, tá? Meu irmão, o que eu vendi de Cheetos falsificado, plastificado, de isopor, devia ter chumbo lá dentro, tudo que é proibido, mercúrio, tinha lá dentro daquele negócio. Já não aconteceu com você que nem você sabia de algumas habilidades tuas? Muito menos os outros. E aqui a Bíblia está falando de dons. A minha oração é que o Espírito Santo lembre você quem você é em Jesus, que o teu líder comece a vasculhar aí dentro junto com você, para nós vermos que dons tem aí dentro. Veja um outro dom que Jesus desperta nessa mulher, ainda no versículo 10, ele diz, se você conhecesse o dom de Deus que há em você, tu lhe pedirias, dá-me dessa água para beber. Jesus começa a cutucar essa mulher e diz, ei, mulher, existe um dom, qual dom? O dom da fé. O dom da fé. Por que você não põe em exercício, em ação esse dom? Mulher, esse dom está aí. Porque se você crê que esse dom está aí, você pediria e Jesus te daria a água viva. Meu irmão, certeza que muitos aqui têm o dom da fé. E esse dom só vai aflorar a hora que você começar a pedir para Deus, crendo que Ele vai te responder. E o mundo precisa do teu dom da fé, meu irmão. Entenda isso. Nós precisamos receber isso. Meu irmão, Jesus está tratando, e detalhe, com a mulher pecadora, que estava chegando agora, que dirá nós que já temos o Espírito Santo. Ele diz, mulher, tem um dom, qual dom? O dom da fé. E você pode pedir, e você vai receber, meu irmão. Só Jesus pode prometer isso. A Bíblia fala mais, e lá na frente, se você der uma olhadinha no versículo 39, meu irmão, a Bíblia diz que essa mulher foi, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Eu consigo ver aqui o dom do amor, a evangelização. Essa mulher simplesmente saiu, deixou o cântaro para lá e começou a dizer, olha, eu conheço alguém que mudou a minha história. Esse é um verdadeiro profeta. Meu irmão, o dom está lá. E se eu olho aqui de cima, eu consigo ver muitos dons aí dentro. Está sentadinho atrás dessa máscara, mas eu sei o que tem aí dentro. E mais do que eu, Jesus sabe. Precisa você saber. Amém, meus irmãos? É interessante nós vermos que Davi teve uma experiência assim, lá no Antigo Testamento, quando Samuel, o profeta, foi ungir um dos filhos de Jefté. Jefté? Como é que era o nome do pai de Davi? Jessé. Que Jefté? Jessé. Há uma maldição para quem muda a Bíblia, irmão. Então vamos falar direito desse negócio aqui para Jessé. E ali já foi o Esqueceram de Mim 0, né? Não tem o Esqueceram de Mim, aquele filminho do Macaulay Culkin lá. Davi já era a primeira versão do Esqueceram de Mim, né? Todo mundo para a festa, todo mundo preparado. E Davi lá, no meio das ovelhas lá. Esqueceram de mim. E aí Samuel diz, não vamos comer enquanto não vier todo mundo. E Davi chega, e a Bíblia diz, em 1 Samuel 16, versículo 13, a Bíblia diz que quando Samuel ungiu com óleo Davi, o Espírito do Senhor se apoderou dele. Meu irmão, essa experiência não difere em nada de quem você é em Jesus. Você já entregou a tua vida para Ele, o Espírito Santo já se assenhorou de você. Meu irmão, é assim, e Ele está nos dando dons, mas nós precisamos praticar, precisamos exercitar os nossos dons. Não é assim na vida natural, por que seria diferente na vida espiritual? Nós precisamos conhecer o dom de Deus que há em você. Quantos pregadores nós temos aqui que nós ainda não conhecemos? Aliás, libera uma palavra para você, não vai faltar púlpito para você, meu irmão. Não vai faltar púlpito para você. Continua dizendo, Senhor, eis-me aqui. Esse é o meu dom. Usa a minha vida. Amados, se nós olhamos para a história
dessa mulher, e daqui a pouco nós vamos ter a ceia. Uma coisa que me chama muita atenção, que Jesus escolheu essa pessoa para tratar do assunto dons. Jesus podia ter pego, sei lá, um crente, um dos discípulos dele. Pedro, agora que você já está comigo 3 anos, deixa eu lembrar você dos teus dons. Não. Jesus pega uma mulher pecadora. Meu irmão, quem que aguenta 6 maridos? Olha o estado emocional dessa mulher. Isso são 6 sogras. É chocante, meu irmão. Jesus, ele ama sogras. Desde que eu tenho uma sogra em casa, amo cada vez mais. 6 maridos. A mulher destruída emocionalmente, fisicamente. Você acha que eles trataram bem ela, por isso ela foi embora? Claro que não. E Jesus escolhe essa mulher, toda destruída, para dizer: ei, eu tenho uma obra divina na tua vida e através de você. Eu estou aqui com você nessa noite, meu irmão, em nome de Jesus, para dizer que Ele tem uma obra divina para acontecer em você. E a tua vida vai valer a pena, a nossa vida vai valer a pena. Jesus, Ele ama mais você do que aquilo que você faz. Você sabia disso? Ele te ama mais do que aquilo que você faz. Ainda muitas vezes estamos presos, tentando fazer coisas para agradar a Deus, no sentido que Ele gosta de nós. Ele já te ama, meu irmão. O que nós fazemos é porque Ele nos ama. Ele ama você mais do que aquilo que você faz. Meu irmão, Jesus chegou nessa mulher e disse: ei, tem dons de Deus para você. Quem essa mulher se tornou? Essa mulher se tornou protagonista de um grande avivamento. Você crê nisso, meu irmão? A mulher adulta, 6 maridos. Horas depois, dias depois, a Bíblia diz que Jesus ficou 2 dias naquela cidade, não estava no programa. Essa mulher parou Jesus por 2 dias. Você crê que quando esses dons de Deus começarem a florar em você, você vai parar o mundo para ouvir a mensagem que Jesus tem? Ela se tornou protagonista, meu irmão, de um grande avivamento nos seus dias. Uma coisa que me chama a atenção, que a Bíblia também não diz que ela saiu abrindo a igreja dela, o ministério dela. Não, pelo contrário. Ela indicou tanto para Jesus a glória, que a Bíblia diz, ainda em João 4, no versículo 42, diz assim: dizia uma mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu irmão, toda a obra de Deus aponta 100% para Jesus, não fica espaço para o homem. A mulher não escreveu Samaritana News, Samaritana Ministries, nada disso. Ela apontou para Jesus, para Jesus, para Jesus. Nós estamos com a nossa igreja aqui, estamos com a igreja no IP, a igreja lá em João Pessoa, na Bolívia, estamos com esse projeto ali no Batel. Pastor, por que tudo isso? Nós queremos que mais pessoas conheçam o nome de Jesus. É um dom dessa igreja, meu irmão. Essa igreja tem um dom chamado evangelização. Essa igreja tem esse dom, meu irmão. E nós vamos lustrar esse dom, nós vamos potencializar o máximo que pudermos. Amém? Você recebe essa palavra? Qual o dom de Deus que existe em você? Qual o dom de Deus que nós precisamos conhecer que está na sua vida? Assentado como você está, quero fazer uma oração enquanto os irmãos do louvor já se preparam aqui. Daqui a pouco nós vamos ter a ceia. Mas eu gostaria que você falasse com o Espírito Santo nessa hora. Pai Celestial, muito obrigado. Pai, estamos na companhia dos nossos irmãos e irmãs aqui. Para cada um, Senhor Jesus, o Senhor deu dons. Espírito Santo, o Senhor deu dons. Pai, o Senhor deu dons. Outro dia, o pastor Eliseu veio pregar sobre todos os tipos de dons espirituais, ministeriais, todos os dons relacionados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mas, Pai, o Senhor nos presenteou. Pai, nós queremos conhecer o que há na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Pai, usa-nos para ajudar a fazer florescer esses dons. Muitos têm o dom da palavra, o ministério apostólico, profético, evangelístico, de ensino, pastoral. Torriqueira labamas, teira labamas. Meu irmão, é tempo de sair desse lugar escuro.
essas frustrações do passado, é tempo de sair dessa sepultura, é tempo de dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu quero novamente fluir nos dons do Senhor. Meu irmão, o dom é de Deus para você. Torre queira labaxeira labamastorre libamas. Tere labamastorre queira labamas. Todo engano das trevas que impede que esses dons, ó Pai, que o Senhor nos deu, floresçam e sejam conhecidos pela nossa geração. Todo engano das trevas que impede isso, eu ordeno que caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço, venha com o teu óleo, o teu bálsamo, lembra-nos, mostra-nos. Eu peço, Pai, novos dons, Pai, do mais novo ao mais idoso dessa igreja. Espírito Santo, obrigado. Espírito Santo, obrigado. Essa semana nós tivemos esse café de pastores aqui, estava conosco o pastor Samuel de Souza, lá de Araçatuba, um tempo gostoso, devia ter uns 70, 80 pastores aqui, tempo abençoado. Enquanto tinha o café de pastores aqui, a pregação, o Gersinho levou um dos pastores, amigo nosso, lá de Curitiba, lá para a sala ao lado, onde estavam sendo entregues 20 cestas básicas para 20 senhoras. E esse pastor foi tomado pelo poder de Deus, e ele chorava, e as mulheres choraram, e foi uma ministração de glória. Ele veio falar para mim, pastor, eu perdi a mensagem do pastor, do convidado de fora, mas eu ganhei o dia. Ele chorava, e sabe por quê? Porque é um dom que há nele. Quando você deixa o dom de Deus em você fluir, você começa a chorar de alegria, você vê as coisas acontecerem, meu irmão. Não retenha mais, não retenha mais aquilo que Deus deu para você. Como igreja, temos saído aí 3, 4 noites por semana, evangelizando, abençoando. Temos o Instituto, vamos agora retomar, né, a EBI. Temos a igreja nova lá em Curitiba, temos a igreja no IP. Venha compartilhar, todos os homens líderes, toda terça, 6:30 da tarde, há 8 anos nós temos reunião aqui na igreja, toda terça tarde, tempo de oração, de compartilhar. Você que é líder, venha estar conosco. Nós queremos perceber e deixar você fluir nesses dons. Eu falei para vocês, na semana passada faleceu o pastor Miguel Piper, e eu estava ali no funeral, e o pastor Miguel Piper, ele é o fundador da CCC, da Comunidade Cristã de Curitiba, foi muito usado por Deus, abençoou muita gente, mas no funeral foi feita uma coletânea de alguns testemunhos dele, e cada testemunho lindo de como ele fluía no poder de Deus, as palavras proféticas que ele entregava. E eu ouvia aquilo e olhava para o caixão dele. Eu fiz uma oração, falei, Deus, não me deixa perder mais nada que meus irmãos têm para oferecer. Eu me nego a perder aquilo que o Senhor deu para o meu irmão, para a minha irmã. Eu quero desfrutar. E da mesma forma eu não quero reter mais nada daquilo que o Senhor me deu. Amém, meus queridos? Você recebe essa palavra? Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.